Vamos lá, papai. Primeira parte, apresentação. Qual é seu nome mesmo? Sim. Bom, eu me chamo Igor, sou a Olhorumila Ogunda Biodê e Faladê, né? Sou sacerdote no culto de Fá, afro-cubano, né? A minha árvore espiritual, ela começa em Adesina, que é um nigeriano escravizado, e passa para alguns cubanos, como Bernardo Rojas, né? Até chegar no meu babango, né? Zero Brandão Teles, o Rony May, que consagrou o meu padrinho, Evandro Turairai Faniloro, que consagrou a mim. Sim, então essa daí seria a sua árvore genealógica. O É, senhor que eu só conheceu, o senhor seria daqui do Rio de Janeiro, né, meu pai? Rio de Janeiro, Brasil. Para quem Nova quiser Iguaçu. procurar, porque isso aqui vai gerar uma procura, que quando a gente traz o esclarecimento, a pessoa acaba entendendo o nosso conhecimento e acaba trazendo uma procura. Então o senhor é do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Pertinho de mim. Pertinho de mim. Do Pertinho. lado, do ladinho. Do Aqui ladinho, pro né? 32 dá 40 minutos, se der. Pai, o IFA, dentro do contexto geral, ele se constitui em quê? Vamos lá. Dentro do contexto geral, é, é realmente uma prática somente, um modo de viver, ou é um culto em si? Ifá é uma religião, Ifá é uma religião cuja filosofia é baseada na existência humana. Ifá é um culto religioso. É um culto religioso, né? Culto religioso que a filosofia é baseada na existência humana, porque Ifá lida diretamente com a existência humana. Orúmila, que é o grande personagem de Ifá, ele é testemunho da criação humana. Ele é testemunho da criação humana. Então, dentro do IFA, exemplo, meu pai, o senhor é do IFA. O que o IFA, para mim que sou do candomblé, quiser agregar o IFA para minha vida, trazer o IFA para minha vida, me iniciar dentro do IFA, como eu tenho que começar a procurar isso, qual seria o procedimento, o que isso envolveria a minha vida espiritual dentro do candomblé para eu estar dentro do IFA, mais ou menos por aí. Então, Ifá é um culto, é uma procura pessoal, né? Ifá, ele não vai lidar com iniciações de divindades, né? Sejam inquices, no seu caso, de Angola, sejam voduns ou orixás. Ifá não lida com iniciação de divindades. Ifá, ele lida com iniciações baseado na sua existência, que é o seu Odu, que é o seu destino. Então, quando você procura Ifá, você está procurando um culto para entender o seu universo pessoal e intransferível, aonde tem suas debilidades, né, que chamamos de Osobo, e tem as suas virtudes, né? Então, Ifá, ele vai te ensinar a viver sobre as recomendações de Olof. E o que são as recomendações? Onde estão as recomendações de Olof? Estão dentro dos odus que constituem a sua vida, que consiste na sua vida. Por exemplo, todo ser humano ele tem um odu principal, bem como as divindades, quando saíram do plano espiritual e chegaram no nosso mundo, elas eram regidas por um odu específico. Nós também somos assim. Então, quando a gente sai do plano espiritual e chega à Terra, a nascer, né, nós somos regidos por um Odu. Essa regência chama-se destino. É tudo aquilo que tu vai viver da hora que tu nasceu até o seu último dia. Claro que são tendências, né? Por exemplo, digamos que o Benaju, no seu caso, dentro do seu Odu ali está dizendo que você é uma pessoa que tem o hábito, né, da disputa. Então, a Ifá entra nessa questão de te ensinar que em alguns momentos da sua vida, essa tendência pode fazer com que você tenha alguns problemas. Então, Ifá, ele te ensina a viver dentro da sua própria essência, que no caso
é a coisa mais difícil que você vai ter na sua vida para combater. Não existe nada no planeta mais difícil do que você lutar contra você mesmo. E Ifá te ensina exatamente isso. E dentro disso daí, então vamos lá. Entro para o IFA, eu passo por iniciação e sou iniciado a alguma divindade urbana? Não, não, absolutamente não. Ifá, ele vai... A iniciação de Ifá nada mais é do que revelar o seu destino. Não tem nada a ver com iniciação de divindades. E essa prática está vinculada a babalorixás e ialorixás. Babalau não inicia santo nenhum, nem Inquice, nem Vodum, nem Orixá. Não existe isso. A gente só consagra aquela pessoa para que Orúmila possa trazer o destino dela, a caminhada dela na vida. Nada Então, além disso. iniciação, a parte, isso só cabe a Ialorixá, Babalorixá, Babalaô. Sim, É a pessoa que vai Babalau, te guiar dentro daquele teu Odu, daquilo que exatamente. você vai ter como cuidar de si mesmo, olhando para si mesmo, reconhecendo a si mesmo melhor, para que você Exatamente. possa ter um melhor andamento de vida. Seria mais ou menos. Exatamente, um aprendizado da sua própria essência, do seu destino, da sua vida, como você... Porque o Odu, ele traz tudo, 100% toda a sua essência. Quem é o Obenaju? Ah, o Obenaju é esse indivíduo aqui, que ele tem a tendência a fazer assim, a falar dessa forma, ele tem pretensões disso, disso, daquilo, tal, tal, tal. Então o Odu, ele traz toda a sua configuração de vida. Aí o seu padrinho, que é o seu iniciador, ele vai te ensinar, baixo a luz de Fá, como você vivenciar tudo isso de forma mais tranquila. E ele vai falar, olha, você tem a tendência a pular buraco. Pular buraco para você pode ser perigoso porque você pode quebrar uma perna. E aí você, tendo essas informações, você vai tentar evitar as suas debilidades pessoais. É pessoal e intransferível. O que você aprende em Ifá, como a Ofacan, ou a própria PTB, o homem ou a mulher, que não estou falando de sacerdócio, estou falando de iniciado, ele vai aprender a vivenciar as coisas que estão dentro do seu próprio Odu. Tá, Apenas isso. isso daí eu estou te perguntando pela questão. O IFA aqui no Brasil nós temos duas vertentes, não é isso? Sim, O afro-cubano e o ifá cubano e o nigeriano. nigeriano. Dentro de todo cubano, tá? Estou perguntando dentro do cubano, que é o senhor, não tem iniciação a nada. Iniciação a divindades? Não, É. não. Já na outra vertente pode acontecer? Acredito que sim. Francamente, eu não tenho conhecimento profundo sobre o ifá nigeriano. Eu não tenho, então eu não posso nem falar. Mas eu já ouvi dizer que sim, que eles fazem alguns modelos de iniciações. Eles usam oráculos que para nós não está dentro de Fá. Oráculo de Fá. Oráculo de Fá. Opelé, que é isso aqui. Isso aqui é o Opelé e Fá. Equelê é o nome disso aqui. Esse é um oráculo. O segundo oráculo de Fá, e aí é cerimonial, é caroço de dendê chamado Iquim, que é isso aqui. E o terceiro oráculo é o Obi, mas não é o Obi semente, é outro modelo de Obi. 3 oráculos que tem dentro de Fá. Qual Nós outro não... modelo de Obi, pai? Se sabe. O Obi, para nós, ele é o coco. Coco. Aqui dentro tem aquela carninha do coco branca. E aí você abre isso aqui, você parte em dois, naturalmente, você faz 4 pedaços. Você tira a parte da casca dura dele, fora, e aí Para ele você ficar faz tudo 4 branco. pedaços. Para ele ficar todo branco e aquela parte escura de trás, certo? Ah, não. Isso, Ele tem que ficar com a parte escura e com a parte escura e a branca. branca, exatamente. Bem como o Opelé, tá vendo? Ele tem a parte escura, ele tem a parte escura e a parte branca. O Sim. conceito é o mesmo, branco e preto. Isso aqui, para nós, é o Obi, esses 4 pedaços. Isso nasce no Odu chamado Oshebili. Por quê? Na filosofia que o africano deixou em Cuba, foi que o primeiro alimento sólido que as divindades, quando baixaram na terra, se alimentaram, foi coco, a carne do coco.
E o primeiro líquido foi o Omituto, que é a água fresca. Então, em homenagem a isso, retratado em Oxebile, isso virou a comunicação com as divindades. Oxebile é o Odu Ifá que retrata, tem um caminho, um pataquinho, uma história, e explica isso. Entendeu? Tá? Então, aí, só para concluir, então nós não temos jogo de búzio. Para nós, Ifá afro-cubano, jogo de búzio é pertinente ao culto dos orixás, cujo o mensageiro é Eleguá. Eleguá é a divindade que se comunica através dos búzios para as pessoas, para os sacerdotes de orixá. Né? Para nós não tem, nós dentro do culto de Ifá não temos jogo de búzios. Entendi. Agora, todo mundo sabe que a maioria do pessoal do candomblé ele joga em cima de 16 odus. O senhor sabe disso, que seria ligado ao Merídio, né? O senhor poderia dizer qual o número de odus que tem? 256. Que seria odus e homodus? Então, exatamente. São 16 odus principais, conhecido como odus rei. Né? São 16 que vai de Iobe até Oragum, que é o Fumei. São 16 principais. E a junção desses odus nascem os homolus, que são os odus unidos entre eles. Por exemplo, eu sou Ogunda Biodê. Eu sou a junção. Meu Odu é a junção de Ogunda e Iobe. Nasce Ogunda BD. E assim sucessivamente entre todos os odus. Turanigo, Eteeiro, enfim. E aí vai. O senhor poderia pelo menos dizer para a gente os nomes dos principais dos odus? 16 meses? Claro, Babaiobe, Oyekumei, Orimei, Odimei, Irosomei, Ruanimei, Obaramei, Ocanamei, Ogundamei, Ossamei, Kamei, Otupomei, Oturamei, Iretemei, Oxemei, Ofumei. Calma aí, deixa eu só ver um negócio aqui. Já tem gente em live atacando babá. Eu nunca coloquei os pés na casa. Numa casa. Gente, não vamos dar muita ligança, porque a conversa é aqui, deixa o pessoal dar rolagem. Por isso que eu precisava do meu mediador e não tá aqui, né? Mas enfim, teve-se uma necessidade. Então eu falo pro senhor, dentro desses 16 odus, que a junção dos outros odus que se tornam esses. Quantos? 256. 256 odus. Na verdade, para a gente poder saber o nosso odu, a gente teria que se iniciar em Fá? Sim, é uma cerimônia que dura 3 dias. A cerimônia de Fá, ela tem duração de 3 dias. No primeiro dia faz o lavatório de algumas divindades que você vai levar para casa, porque pertence a você, está dentro da liturgia. Né? O segundo dia pertence ao sacerdócio, e o terceiro dia é onde tem a revelação do seu destino, que é o seu Odu. Né? Isso é questão cerimonial, litúrgica, tem sacrifício, enfim, tem toda a ritualística que envolve isso. Aí no terceiro dia, o seu padrinho, junto de outros babalaus, tem que ter no mínimo 3, não dá para fazer Ifá sozinho, cerimônia no caso de iniciações, não existe Ifá sozinho, tem que ter no mínimo 3. Nesse dia é sacado o seu destino. E aí os babalaus presentes vão conversar com você baseado no que Orúmila trouxe como seu Odu. Tem uma pergunta aqui que diz que em Cuba existe Iseifá. Não. Ixefá é Ifá nigeriano. Ifá nigeriano. Eu vou trazer também aqui, gente. Aqui eu estou na gira do Ifá cubano. Isso. Não tem a ver com isso daí. Pai, quanto tempo demora para uma pessoa se iniciar e todos chegam a ser babalaô ou não? Exemplo, não. Eu sou Tata de Inquice. Eu chego a ser babalaô? Ou não. Por eu ser Tata de Inquice eu não posso chegar a ser babalaô? Não. Tem isso daí? Tem, olha só. Todo ser humano tem o direito de conhecer o seu destino. Ifá é da humanidade. E o Ifá é a inteligência de Olodumare deixada para nós, através de Olófin, que para nós é Deus. Todo ser humano, independente de quem seja, ou do que pratique, tem o direito
de conhecer Ifá, que no caso é o seu destino. Entretanto, chegar ao sacerdócio de Ifá não é algo tão simples. Você tem uma série de requisitos a serem cumpridos, como por exemplo, o Obenaju. O Obenaju pegou a mão de Orúmila, a Ofacã, ele virou a Ofacã, ele pegou a mão de Orúmila. Quem é o Obenaju? O Obenaju, ele é um babalorixá de Angola, ele já tem uma casa, ele tem um culto. Então Ifá, através de um Odu, nos ensina que uma cabeça não governa duas terras. Ou seja, ele não tem como ser babalorixá e babalau, porque ele já tem uma trajetória de vida traçada dentro de um movimento. Não existe, isso está em Oriboshi. Uma cabeça não governa duas terras. Então não tem como um indivíduo ter dois sacerdócios. Dentro da nossa cultura de Ifá, vale lembrar que a nossa cultura de Ifá foi ditada por nigerianos escravizados. Isso é importante dizer. É Ifá afro-cubano porque ele se consolidou em Cuba. Tá? É só para entendimento. Então, assim, Iori Boche diz que uma cabeça não governa duas terras. Então não tem como um indivíduo ter 1, 2, 3 ou 4 sacerdócios. Você nasceu para uma coisa. E esse modelo de sacerdócio que você tem que seguir. O que tu vai ser em Ifá, você tem alguns degraus dentro do culto que você pode alcançar. Mas o sacerdócio de Ifá, não. Sacerdócio de Ifá, inclusive, vale falar para as pessoas entenderem, sacerdócio de Ifá é masculino. 100% masculino. Não existe sacerdócio de Ifá feminino em Ifá afro-cubano. Tem que lembrar isso, Ifá afro-cubano. Não existe sacerdócio feminino. Só existe sacerdócio masculino. Não tem Odu que retrate um sacerdócio feminino em Ifá. Então, uma pessoa, um rodante, se a pessoa não for pai de santo, exemplo, mas um rodante é uma ganza, o que significa uma ganza? Já tomou seus 7 anos, mas não tem cargo de zelador dentro de uma undante, de uma casa, ou dentro de uma ebé. Essa pessoa poderia chegar a Babalaú? Então, o que acontece? Existem alguns pré-requisitos para você chegar ao sacerdócio de Ifá. E esse é um dos quesitos que traz uma proibição. Por quê? Porque quando você consagra Ifá, Orúmila, que é o personagem principal, ele não incorpora na cabeça de ninguém. Então, entende-se que o indivíduo, o homem que está chegando ao sacerdócio, ele não tem uma espiritualidade de incorporações. Entende? Então o Babalau, ele não incorpora nada, nenhuma divindade, ego, nada que seja pertinente à incorporação pode estar vinculado ao Babalau. Entende isso? Então, o indivíduo que não tem um sacerdócio dentro do candomblé, mas que ele trabalha com espiritualidade, ele não tem como chegar ao sacerdócio. Ele vai chegar a Ifá, como qualquer ser humano, mas ao sacerdócio ele não tem como chegar. Então o Ogã chegaria. O Ogã chega, qualquer um. Que não Ogã, incorpora. o que não incorpora. Adorei. O Ogã que não tem incorporação, né? Vamos botar assim, que isso é a polêmica. O Ogã que não tem incorporação, realmente, ele chega ao sacerdócio do Ifá tranquilamente. Chega. Isso está retratado em Oyekundi, aonde aí começa o PDF. Aonde a humanidade estava com problemas, Olof pediu a cada divindade, a cada orixá para vir ajudar os seres humanos. Os orixás não estavam conseguindo. Então ele convocou Orúmila e pediu que Orúmila tentasse resolver o problema da humanidade. Orúmila disse que ele só incorporaria, ele só baixaria na cabeça de um filho dele quando a humanidade deixasse de ter problemas. Quando isso vai acontecer? Não vai acontecer nunca. A humanidade vai ter problema pro resto da vida. O Olof disse, estou baixo, você está certo. Então, através desse Odu, através dessa história que é chamada de Pataquim, tem a explicação do porquê Babalau não pode ter incorporações. Entendi, pai. E deixa eu lhe fazer uma pergunta. A pessoa, Ogã, que ele adentra, se inicia e faz, é igual o culto do candomblé, tem
tem procedimentos de obrigações, como no candomblé tem de 1 ano, 3 anos, 7 anos, tem tempo certo para isso? Ou seria ir cumprindo algumas etapas? Não, não tem tempo, não tem obrigações. É uma cerimônia única. Fez Ifá? Fez. Você é a Onyorumila, como qualquer outro que tenha 100 anos de Ifá. Não tem problema. O que existe dentro de Ifá são poderes religiosos que você vai precisar alcançar para uma questão sacerdotal. O Moolo, Dudu, o Sanha, Chicoelu e assim sucessivamente. Então você tem poderes que você vai alcançar. Agora, obrigações de santo, como as obrigações, comparando a do Candomblé, não existe isso. Mas tem obrigações para poder chegar até o sacerdócio, algumas etapas a ser cumpridas. Não, para chegar ao sacerdócio, você, como eu falei, você tem que cumprir alguns requisitos. Como, por exemplo, você não pode incorporar, ter nenhum tipo de incorporação, você não pode ter deficiência nos membros superiores, que são os braços, por conta de movimentação, você não pode ter isso. Tem algumas questões pessoais que envolvem sexualidade, que traz uma proibição. Algumas divindades, alguns odus Rapidinho, pai. trazem... Rapidinho, Banageira. Sobre sexualidade, exemplo, muito bom o senhor falar sobre isso. Dentro do culto Taifá, o trans, ele poderia estar dentro do culto? Não, ele pode fazer parte do culto, ele só não vai conseguir chegar ao sacerdócio. Ifá é Ele da não, humanidade. ele Ifá é de não qualquer chega ao um. sacerdócio. Não. Ifá é de Não, quando o qualquer senhor falar um. essa questão de sexualidade, eu queria entender melhor, entendeu? Então, o que acontece? Um homem, o indivíduo para chegar ao sacerdócio, ele passa por uma ritualística onde a espiritualidade de Olof, que é Odum, é feminina. Então ele precisa biologicamente, em essência, ele precisa ser hétero 100%, tem que ter um entendimento sobre isso, para que haja o nascimento de um sacerdócio. Então a espiritualidade de Olof e Odum, junto da essência masculina daquele indivíduo, em união, nasce o sacerdócio. Quando você coloca a essência feminina junto da essência feminina de Odum, não funciona, não tem junção espiritual para nascer. É como se a gente, a grosso modo falando, fêmea com fêmea não gera, macho com macho não gera, macho com fêmea gera. Esse é o conceito. É o equilíbrio do masculino e o feminino. Exatamente, esse é o Justamente conceito isso que o que eu africano tô trouxe. O africano trouxe isso e a gente segue. O trans pode ser homoaô? Ele pode, olha só, independente de quem seja, mulher trans, homem trans, não binário, todas essas classificações, todo ser humano, ele pode chegar ao culto de Fá. Ele só vai precisar respeitar algumas normas que são imutáveis, né? Como, por exemplo, um assunto altamente polêmico, mas é real. Por exemplo, meu Deus, que hoje é homem trans, esqueci o nome dela. Enfim, de forma que... Tami. A Tami. O Tami. Ele vai vir aqui em casa, ele vai ser tratado como senhor Tami, porque ele é um homem trans, não é isso? É uma mulher trans. Mulher trans, isso. É homem trans? Eu não sei, eu confundo isso também. Enfim, o Tami vai ser tratado socialmente como essa pessoa merece ser tratada com respeito, da forma que quer ser tratada. Entretanto, cerimonialmente, biologicamente, da forma que essa pessoa nasceu, será a cerimônia desse indivíduo. O Tami, por exemplo, ele, dentro do culto de Fá, ele sempre será a Petebi Tami. Do portão para fora é o Senhor Tami. Entende isso? Porque a liturgia explica que nós precisamos fazer cerimônias nessa pessoa que só as mulheres passam. Mas ele vai ser respeitado dentro daquilo que ele escolheu para a vida dele. Isso é indiscutível. Só que liturgicamente e cerimonialmente eu preciso seguir as normas e as regras que eles trouxeram da África com eles, e a gente tem que manter isso. Não tenho como burlar isso. Por exemplo, você, o Benaju, você nunca vai fazer a cerimônia de uma PTB para se consagrar em Fá.
Nunca vai. Porque a cerimônia é específica da mulher, biologicamente. Bem como a sua esposa nunca vai fazer uma cerimônia de uma ufacã. Então é uma questão só de entendimento, não de preconceito. Não existe preconceito em Ifá, existe entendimento de dos que respeitam sobre os ritos, só isso. Entendi, pai. Aqui, só para deixar bem claro, gente, o Aoi fala dele não é da família dos Zamora. Não sou. Não é da família dos Zamora, porque estão falando aqui, o iniciado pelo finado Zamora, Mil Verdades de Ifá, entendeu? Tá falando Então, lá, deixa eu explicar o que, deixa eu explicar o que acontece. Vou explicar. Rafael Zamora Dias Ogundaqueté e Baitonu foi o cubano que trouxe na década, se não me falha a memória, de 80, entre 80 e 90, não me recordo agora. Foi o primeiro cubano que chegou ao Brasil com Ifá, afro-cubano. Ele chegou em Ifá. Depois vieram outros, né? Então o Zamora começou a propagar Ifá aqui no Rio de Janeiro. Depois foram vindo outros babalaus de Cuba, que inclui Wilfredo Nelson Erdibre. Eles eram muito amigos até. Então, algumas pessoas foram iniciadas pelo Zamora e algumas outras pessoas começaram a ser iniciadas pelo Wilfredo Nelson. A minha ramificação de Ifá nasce através do Nelson. Porque o meu babango, ele fez Ifá com o Nelson Erdibre. E aí depois fez o meu padrinho e fez a minha, entre outras pessoas. E aí a gente tem... nós somos Ifá afro-cubano, tanto o pessoal do Zamora quanto o pessoal do Nelson. É Ifá afro-cubano, a gente tem o conceito similar. E, pai, tem alguma diferença do Ifá aqui no Rio, no Brasil, do que é o Ifá que é cultuado em Cuba? Não. Bom, Ifá crioulo. O que é o Ifá crioulo? Esse termo crioulo foi criado para identificar as pessoas de Ifá afro-cubano que não aceitam misturas. Que ninguém... o Ifá crioulo, ele tende a não misturar, a não tirar nada de Ifá, nem colocar nada em Ifá. Então, quando você ouvir assim, eu sou Ifá cubano crioulo, é porque você entende que aquela pessoa, ela segue a cartilha do que o nigeriano deixou lá. Se ele falar, eu sou Ifá afro-cubano, e não disser crioulo, você pode, talvez, não é uma regra, mas essa pessoa, de repente, ela usa instrumentos ou conceitos que não estão vinculados ao que o nigeriano deixou lá. Entendeu? Então... mas isso é a minoria. Então, o Ifá que é praticado em Cuba é o mesmo Ifá que eu pratico aqui. É a mesma coisa. Mesma coisa. Por quê? Vou te explicar o porquê. Para falar disso, a gente precisa entender um pouquinho do contexto histórico, se você me permitir. Ifá chega... os escravizados chegaram no século XVI em Cuba. 1513 ou 15, uma coisa assim. Entretanto, a religião ela se consolidou no século XVIII. Eu não lembro a data. Se consolidou no século XVIII. Eu não sou historiador, eu sou só pesquisador curioso. Ela se consolidou no século XVIII. Existiram algumas figuras importantes dentro dessa movimentação, e uma dessas foi a Deshina. Que a população escravizada percebeu quem era a Deshina, juntaram dinheiro, pagaram a sua liberdade, juntou dinheiro, foi à África, viu que já estava tudo acabado, família, amigos, filosofia de vida, religiosidade, já estava tudo exterminado. Ele volta a Cuba porque ali estava o seu semelhante. Ele volta à ilha, ali ele inteligentemente, graças a Deus, ele fez isso, ele se juntou com outros africanos, começaram a iniciar cubanos naturais de Cuba, que sabiam ler e escrever, aquela coisa toda em espanhol, né? E começaram a iniciar essas pessoas, para que eles pudessem ditar a filosofia, a religiosidade, os seus costumes ali. E aí nasce o documento chamado Tratado de Ifá. E é como se fosse uma bíblia para nós. Está tudo ali dentro. Está tudo escrito ali. Existe um documento onde a gente segue 100% que está ali. Tem que seguir. Porque se você não seguir, você não está praticando Ifá. Você está praticando outra coisa, porque se o africano chega, ele sofre aquilo tudo. Ele dita para você assim, o Benaju, arroz, feijão, batata frita e bife. Aí você lá na frente,
né? Anos depois, chega o Joãozinho da esquina e faz assim, arroz, feijão, batata frita e frango. Você não está praticando a mesma coisa, então não pode mudar. Esse é o 100% crioulo, é isso. Ifá, cubano, crioulo. Não pode mudar o que está escrito ali. É a regra. É imutável. Ninguém pode mudar isso. Entende isso? Então Então, é como se fosse uma Bíblia uma do Bíblia para Ifá. Ifá, afro-cubano. Isso é afro-cubano 100%. Então, voltando à questão da história, então a Deshina, com outras personalidades à época, que eu não sei o nome, que talvez o tempo tenha apagado o nome dessas outras pessoas, porque a Deshina foi um centralizador da coisa, não só de Ifá, mas também do culto de orixás. Existe o Tratado de Ifá e o Tratado de Oxa, que eles chamam, né? Tratado de Oxa, o culto dos orixás. Eram sacerdotes, homens e mulheres do culto dos orixás e os sacerdotes de Ifá. Então eles fizeram os cabildos, que eram um grupo de pessoas para poderem praticar a religião, não deixar aquilo morrer. Porque a questão oral, o Benaju, ela é muito falha. Hoje, 2025, eu falo para você assim, essa caneta aqui é azul. Em 2080, ela não vai ser mais azul. Provavelmente ela vai mudar para verde. Então a oralidade ela é perigosa. Se você não escrever, não retratar o que está sendo ali, isso vai se perder com o tempo. E a nossa sorte é que esses africanos, eles ditaram tudo e o pessoal cubano escreveu tudo, em espanhol, claro. E aí eles escreveram tudo. Aí nasceu o tratado e a gente segue isso até hoje em honra à memória daqueles que sofreram essa barbaridade que é a escravidão. No meu no meu modo de ver a coisa, se eu pegar e trocar uma vírgula do que o africano escravizado ditou, eu estou desonrando todo aquele sofrimento, toda aquela tristeza que ele passou e deixou para gente. Eu não posso fazer isso. Eu não admito que a quem siga Ifá através de mim, e aí pode até me chamar de radical, não há problema, eu não admito que uma pessoa mude uma vírgula de Ifá, porque você está desonrando todo um sofrimento, todo um contexto de uma história de sofrimento que lutou para deixar isso para nós. Eu acho isso um crime. Mas isso sou eu em particular. Eu Não, não eu posso acho falar o até outro. bonito da sua parte pelo fato do seguinte: o nome do meu projeto, que eu vou trazer todos aqui para a gente poder conversar. Exemplo, hoje eu trouxe o senhor é da família, qual é o nome da sua família, pai? E fala de. E fala dele. Eu nasci na família chamada Ifaniloro. É a família do meu padrinho. Mas eu construí a minha família chamada Ifala de, onde eu tenho os meus afilhados. Sim, a Zamora é outra família. É outra família de Fá, que não é junto conosco. Então, aí eu vou trazer também, gente, pessoal do Zamora também, para a gente poder ver como é cada coisa. A gente tem que ter o respeito e consideração a todos que estamos aqui, porque são famílias distintas, conhecimentos e culturas distintas, né? Dentro da sua casa, dentro da sua própria família. Então, vou trazer isso já que a gente possa conhecer todas essas situações, tá? Vocês não se preocupem com isso. E, querendo ou não, acho bonito da sua parte isso, meu velho, pelo fato que até o meu projeto ele se chama Amor e Respeito ao Ancestral. Então, querendo ou não, o senhor está tendo respeito e amor e consideração ao que o ancestral deixou como Bíblia para o senhor e seguindo aquela linhagem ali. Beleza? Agora uma pergunta, vou fazer mais duas perguntas, depois eu deixo o pessoal fazer algumas perguntas que podem. Ó, gente, bem certo assim. Pergunta coerente ao fato, pertinente ao assunto, sem, por favor, novamente, agressão ou coisa desse tipo, que não é aceito, tá? Pai, qual é a importância dentro do Ifá? Qual é a importância de Ossan dentro do Ifá? O sangue, total. Total. Porque a liturgia explica que toda e qualquer divindade ela nasce através do sangue vegetal, que são as folhas. É a maceração da folha, sai toda aquela a questão do sangue vegetal. E depois ela é consagrada no sangue animal. Então o sangue ele é a representação de tudo aquilo que gera a vida espiritual. Não existe consagração em Ifá sem que exista o sangue junto disso.
Ossan também está ligado à bruxaria, a questão da magia espiritual, né? É um culto, é um juramento, é uma sociedade à parte que você pode entrar, bem como o Oro, que está vinculado ao culto de Ego, entendeu? Odudua, tudo isso são poderes de Ifá que você consegue alcançar. Mas, Entende? calma aí, pai, uma pergunta. Órum, Oro. Ossan, Órum seria ligado a Oro Egum. Não. Então, Oro é o culto do morto. É uma sociedade secreta masculina, está vinculada direto a Egum. Entende? É difícil a gente usar o termo Egungun, porque Egungun é como se fosse a gente estivesse falando de osso, né? Então, é Egum. Então, assim, Orun é o culto a Egum. Ossan é o culto à magia, à bruxaria, né? Entre outros poderes de Ifá que o indivíduo ele pode alcançar, como Isso tudo são Odudua, iniciações, são juramentos. juramentos. Iniciação Aí a pessoa, só o senhor, a como é um sua mão de Orum. babalaú, o senhor pode ir galgando, entrando Exatamente. nessas sociedades, fazendo esses Exatamente. juramentos e se aperfeiçoando em todas essas partes. O Exatamente, senhor se exatamente. aperfeiçoou em Órum? Quais Sim, suas, eu qual sou as Mooro. suas, quais os juramentos que o senhor tem? Você pode falar? Posso, eu sou Mooro, eu sou o Moçain, eu estou agora entrando para o Dudua, e assim sucessivamente. O Mas tem Dudu muita seria para quê, coisa. pai? O Dudu O seria Dudua, ligado. ele tá vinculado ao material. O culto ao Dudu, né? O juramento ao Dudu, a consagração, ela está vinculada ao bem material, porque o Dudu representa o físico, não somente, claro, eu tô aí porque senão a gente vai só falar de Dudu. O Dudu ele representa o físico, o material. Então, quando você chega a fazer o juramento de Odudua e você recebe Odudua, é como se acendesse uma lâmpada no seu ori para o mundo. Então, quando você recebe o Dudua, vai ter uma cerimônia para trazer as informações, que o Urumila vai trazer as informações que o Dudua tem para você. Então, dentro daquilo vai ser a explicação a grosso modo falando, do bem material que como você consegue alcançar aquilo. Seja uma casa, ou então está vinculado à sua saúde, o Dudu ele pode estar vinculado à sua saúde, falar, você precisa cuidar disso, que esse é o seu bem material, o seu corpo, a sua saúde, e assim sucessivamente, entendeu? Porque o Dudu, ele é mudo. O Dudu cortou a própria língua para alimentar Urumila e seus filhos, numa situação drástica. Então Urumila disse que iria falar para a humanidade, para o Dudu. Então é um pacto que o Urumila tem com o Dudu. Então o Dudu, ele só fala através das consagrações com Ikin. Ikin. O Dudu não fala em Opelé, o Dudu não fala em Búzio, nada disso. O Dudu fala em Ikin. Através de Urumila. O Urumila pega as informações do Dudu, o Babalau Atefa puxa ali e risca o signo e a mensagem de Dudu para esse indivíduo. Entende? É isso. Então, deixa eu fazer agora uma coisa meio polêmica. Vamos um pouquinho de polêmica. Dentro do culto Angola, né, tragos pelos ancestrais em Cuba, existe um culto chamado Palo Manhombi, que é de alta magia, culto a Vumbi, tudo isso, né? E, querendo ou não, em Cuba também tem a parte do Ifá cubano. Como que essas duas situações trabalham? Diferentes ou tem algum problema? Como seria isso, pai? Então, bem como os nigerianos e os daomeanos escravizados, também foram os congoleses, porque o Palo Mayombe é Congo, é congolês, o culto Mayombe. E ele chegou também em Cuba. O percentual dessas pessoas escravizadas eu não tenho como saber, mas o que eu sei é que foi um pouco menor, a quantidade de pessoas foi um pouco menor do que os nigerianos e daomeanos. E aí ali também se consolidou o culto Mayombe, que está vinculado a Egun diretamente,
a magia, as firmas, que tem um vínculo também a Ossan, que também faz firma, enfim, é tudo aquilo que você entende quanto magia da natureza vinculado aos mortos. É um culto muito profundo, você tem que ter muita sapiência, tem que ter um ori muito bom para fazer parte de um culto desse, porque a pessoa pode se perder no meio do caminho e trazer danos pessoais e para o próximo. Então é um culto muito bom, está vinculado a arraiamento, né, que são marcas no corpo, mas é um culto que você tem que ter muita tranquilidade e entendimento do que você está fazendo. Não é qualquer um que pode chegar nisso, não. E no Ifá também, sem ter essa parte de Egum, existe alguma parte de que é feito pontos de magia em Bere, no corpo, na Não, iniciação Ifá? não, Tem não. isso? Não, não tem. Não tem. As marcas no corpo, a liturgia, o entendimento que o nigeriano levou para Cuba é que não existe marca nenhuma em iniciação nem de Oxa, que é de Orixá, e muito menos de Fá. As marcas no corpo estão vinculadas a Palo Mayombe, que é o raiamento. Raiar nada mais é do que marcar. São as marcas no corpo. Isso não está no culto Yorubá levado para Cuba. Não É, existe mais. eu vou dizer por uma certa parte que dentro do Congo Angola nós temos essa parte de fazer isso, até porque o culto no Brasil é culto ligado a antepassado. Então, de certa forma, a gente bota isso com uma certa coerência, porque também são baculos. Uhum. Também são uns baculos ligados à parte da energia da parte da natureza. Então, automaticamente, são postos pontos de magia no corpo da pessoa para que se abertas curas, para que possa fazer a sacralização. Até então, dentro do que é o candomblé no Brasil, né? Diferente da situação de Cuba. Gente, o senhor pode só dar uma palhinha, se o senhor puder, falar de um Odu específico para gente? Escolha um que tu queira saber. Vamos, por exemplo, vamos falar. Vou dar uma breve explicação. Por exemplo, é porque não tem nenhuma aqui. Tá lá. A vela. Digamos que isso aqui seja uma vela. A divindade, tá? Isso é até bom falar. A divindade que acendeu pela primeira vez a vela para que Egum pudesse trabalhar com ele foi Xangô. Xangô acendeu a vela e pediu a Egon que viesse trabalhar com ele. Isso está retratado em Oroan Hermoso. O do Ifá, Oroan Hermoso, Aoikuku, Aoitanã, Fum Axé. Xangô precisou que Egon trabalhasse com ele e aí ele acendeu a vela para que a chama da vela pudesse iluminar a trajetória de Egon para que chegasse até ali e se comunicasse com Xangô. Por isso, hoje nós rezamos o Oroan Hermoso quando a gente vai fazer qualquer ritual religioso, né, para que a espiritualidade consiga vir para a chama daquela vela ali, para que ouça a nossa súplica. Isso foi feito a primeira vez com Xangô em Oroan Hermoso. Isso é um ensinamento de Ifá. Agora, uma pergunta aleatória minha mesmo, só por curiosidade. Como é que o Ifá lida com essas espiritualidades que nós temos dentro do candomblé, que são chamados de catiço, meu velho? Qual é a imagem que o Ifá tem sobre isso? Principalmente porque para a gente são espíritos que trabalham, que nos trazem caminho, nos trazem situações. E o Ifá, ele tem a visibilidade desses espíritos como? Então, isso toda a entidade, vou falar assim a grosso modo, tá? Toda a entidade de Umbanda, seja Exu, Preto Velho, Pombagira, Caboclo, Boiadeiro e os outros, tudo isso para nós é Egum. E esse modelo de Egum é chamado de Egum Xebó. Por exemplo, o Benaju chegou ao culto de Ifá. Pegou a mão de Orum, estou falando do cubano, pegou o culto, pegou a mão de Orum, tá tudo certinho, tá não sei o quê. E aí, se um dia você se vincular dentro de Ifá afro-cubano a Egum, ao culto de Egum, seja hora ou apenas uma telha de comunicação, você tem como tratar toda a espiritualidade que te acompanha. Para nós, essas entidades, elas são espiritualidades que acompanham o indivíduo.
Eu não sei se você tem caboclo, preto velho, boiadeiro, eu não sei se Bem, você tem. Então, isso para nós são espiritualidades que não são familiares, mas que são espiritualidades que te acompanham até o seu último dia. tá, Eles são então chamados de isso daí Egun faz, não Shebó. mexe, não faz ebó, não tira Não, nada da não, 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 pessoa, não, não. não vê como uma situação ruim. Não, 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 absolutamente. Quando você, se você precisar alimentar ego, naturalmente você vai alimentar toda a espiritualidade familiar falecida e a espiritualidade que te acompanha. Mas não especificamente. Você, por exemplo, vai dar uma galinha para a pombagira vinculada a oro, a Egon ali. Não, a gente não trata assim. A gente vai tratar vinculado como se fosse Egon, Xebó. Egon que acompanha o Obenaju. Ah, pô, então beleza. Aí o que o Orumila recomenda? Dá Admu a Egon, sei lá, um Akukó a Egon. Tá legal, vamos fazer, vamos fazer. Vamos lá fazer toda a ritualística. A gente dá o Akukó na telha de Egon, que é o veículo de comunicação das pessoas. E ali, Que seria isso aí que o senhor está falando? Traduz para mim. a Ah, telha de Egon, Akukó é frango. tá. Não, porque eu não falo Yorubá. Então, olha só, isso aqui é a telha de Egon, certo? Essa aqui eu estou fazendo. Hum. Estou montando ela para poder. Isso aqui, qualquer ser humano pode ter. Qualquer ser humano. Isso aqui é a configuração de Otura Nico. Aqui é Otura, aqui é Yobi. Otura Nico. É o lado masculino. Esse Odu representa os mortos masculinos. Beleza? Bem como aqui, Irete e Ori. Irete e Ero representam os mortos femininos. Quando o homem recebe a telha, ela fica configurada nessa parte aqui, certo? Quando a mulher recebe, naturalmente, ela fica configurada nessa parte aqui. Isso aqui, depois de consagrado, é o veículo de comunicação com os seus falecidos e Egun Shebó, que são a espiritualidade que te acompanha. Então, quando você vai numa consulta esporádica, o Urumila fala no Opelé, que você precisa agradar Egun, é nessa telha aqui que você vai, se você tiver, claro, senão tem que fazer na do padrinho, naturalmente, é nessa sua telha que você recebe, se você quiser, claro que não é obrigatório, para fazer as suas cerimônias dos mortos. Isso homem e mulher pode ter. Agora, o culto de Orum, que é a sociedade secreta de Orum, é masculino 100%. Mulher não faz parte. Mas a telha, homem e mulher pode ter, não tem problema algum, não faz mal, não tem contraindicação, muito pelo contrário. Eu, particularmente, aqui eu tenho uma base de 11 mortos aqui em casa. 11 o quê? 11 defuntos aqui que vivem comigo. 11 defuntos. Vive? Gostei. Ô, meu velho, agora vamos lá. Gente, por favor, pergunta uma por vez, dentro daquilo que estamos falando, perguntas coerentes. Quem quiser fazer sua pergunta, eu vou começar ali, vou ver se é pertinente ou não e farei a pergunta. Podem fazer suas perguntas pro Aoi Falader responder, tá? Que a gente está aqui é para isso, para conhecimento. Fique à vontade aí. Vou aguardar a pergunta. O Cristiano falou aqui agora há pouco sobre o... Eu vi aqui, mas aí a rolagem pulou. Peraí. Ele falou do Ney Lopes. Será que o Cristiano ainda está aí? Cristiano, se você estiver aí, Ney Lopes, o compositor, cantor, escritor. Eu estava no Ifá do Ney Lopes de frente para ele assim, ó. E ajudando ele, eu falei, chefe, olha só, porque velhinho já debilitado, eu falei, chefe, agora ele melhorou. Eu falei, chefe, ó, faz assim, puxa assim, devagarinho, faz assim, para eu poder. Eu falei, eu estava no Ifá do Ney Lopes, e o Ney Lopes fez Ifá com o meu padrinho. Uma pergunta que não sei se é pertinente, se o senhor pode falar ou não, fala um pouco do Irosossá. Cara, falar Odu é muito complexo, sabe por quê? Porque a pessoa, para ela me perguntar sobre Irosossá, ela já teve o seu Itá, ela já teve as suas informações. E aí eu posso não condizer com o que foi dito na iniciação dela. Então, falar sobre Irosossá especificamente é complicado.
É Então, beleza, complicado. pai. Beleza. Mas assim, só para a pessoa não ficar chateada comigo, Iroçossá é um IFA de organização financeira. Lá na cachorra tá comendo negócio. O Iroçossá é um IFA de organização financeira, se não me falha mesmo. É isso mesmo. É organização financeira. A pessoa precisa se concentrar em algumas questões de organização financeira. Porque senão fica ruim, porque imagina, a pessoa. Iroçossá. Mas por que tu me está me perguntando isso, muchacho? Iroçossá. Não, porque eu já tive, tá, mas eu queria mais informações. Aí é ruim, porque a pessoa precisa entender que aí eu posso falar algo que o padrinho dela não tenha dito e fica uma situação delicada, assim. Então, Beleza, pai, beleza, né? beleza. Fica ruim, né? É verdade que nem todo mundo tem mão de Ifá? Como assim? Não entendi a pergunta. A pergunta é essa. É verdade que nem todo mundo tem mão de Ifá? Mão de Fá? Eu não sei o que seria mão de Fá. Eu não sei. Eu tenho que formular melhor a pergunta. Mão de Fá, eu não sei. Então vamos à segunda. Quando que chega o culto a Ifá ao Brasil? Na Quem década esteve de aqui? 80, de 80 para 90, com o Zamora. Rafael Zamora Dias, Ogunda Queté e Baito Num. Então é novo também, né, pai? Na década de 80, 90 que chegou aqui. E Fá Afro-Cubano chega aqui nesse momento. Deixa eu ir vendo aqui. Lamentavelmente ele veio a falecer depois de uns anos, mas chega nessa época. Tá perguntando aqui se explica um pouco sobre o que são testemunhos quando consultamos Ifá. Testemunhos, o que acontece? Toda consulta ela consiste em um Odu principal. Presta bem atenção. Toda consulta com o Pelé. Vou pegar o Pelé aqui. Peraí. Toda consulta com o Pelé, quando você arremessa, pá, arremessou, saiu a configuração, é o testemunho, é o Toyali, chamado de Toyali. É o primeiro Odu que sai na consulta. Depois disso, a gente pergunta a Orúmila, no procedimento litúrgico, a profecia, que é a informação base que Orúmila traz, se Tairi ou Sobo, se dependendo da consulta, e aí sai 2 Odus seguintes. O primeiro Odu e o primeiro testemunho e o segundo testemunho, que configuram, enfatizam o que o Toyali, que é o principal, está dizendo. Então, os testemunhos, eles enfatizam o que o Odu principal está falando. Bem como na mão de Orúmila. Por exemplo, o Benaju pegou a mão de Orúmila. Ele é o Odu X. Isso rege a vida dele, a forma que ele raciocina. Né? A tendência dele de raciocínio é o Odu principal. E ele vai ter também 2 testemunhos que vão enfatizar aquilo que é o que ele está raciocinando. E essa junção de Odus representa a essência literal do indivíduo. Entendeu? É bem assim que funciona. Aí aqui teve Cristiano falando somente o céu saberá quem são os escolhidos. Iferã. Não sei o que é Iferã, isso não está em Fá Afro-Cubano. Ifá fala de Olodumare. O Mário é o Criador Supremo. Motumba Benção, eu não sei o que é Ifá. Já acabou de falar aqui. É uma religião cuja sua filosofia está vinculada à existência humana. O que vale falar dentro disso tudo, que é muito importante para alguns que estejam tanto na rolagem quanto na Fuyu, que Ifá não interfere em absolutamente em nada na casa de candomblé de ninguém. Ifá não está vinculado à iniciação de Orixá, Inquice ou Vodum. Ifá não é para isso. Ifá não é para isso. Ou seja, você pode ser Babalorixá, Ialorixá, Iaô, Ebome, qualquer indivíduo tem o direito de conhecer Ifá, porque Ifá está vinculado a Odu, que nada mais é do que seu destino. Nada além disso. Nada além disso. Ou seja, não existe nenhum empecilho, nenhum problema do Obenaju, por exemplo, que é um Babalorixá e tem seus filhos, chega a Ifá. Ifá vai trazer informações pessoais para o Obenaju, pessoais e intransferíveis.
essas informações, elas podem ajudar o Benaju como ser humano a se entender e evitar algumas coisas dentro da vida dele. O que isso tem a ver com a casa de santo do Benaju? Nada. Não. É do Benaju, é do indivíduo, bem como a esposa, bem como os filhos, os netos, os primos, os avós. É da humanidade, é pessoal e intransferível, não tem nada a ver. Ah, porque Ifá vai trocar meu santo. Não, não existe isso, isso é um mito popular. Ifá não troca santo de ninguém, porque a gente não faz iniciação de santo. A gente não raspa santo, Ifá não raspa orixá, Ifá não tem isso dentro de Ifá. Então se criou um mito que Ifá vai trocar santo, que Ifá mexe com a cabeça. Gente, calma aí, não tem, isso são mitos populares, isso não tem nada a ver. Eu vou lendo aqui, pai, para o senhor, Tá, devagarzinho. por favor. O Cristiano está falando que Ferã é uma magia do amor. Existe outro nome para o senhor de magia no cubano? Magia é Ossan. Ossan? Ossan. Tudo vinculado à magia. Quando você ouvir um cubano falar de Ossan, vamos fazer um Ossan. Fizeram um Ossan. Isso está vinculado, ou ele está falando diretamente da divindade, ou ele está falando de uma magia, de um rito mágico ali para fazer alguma coisa. O Aofacan Oditolá Meu afilhado. botou aqui que acredito que a pergunta é se todo mundo pode pegar a mão de Orumilá. Não, todo ser humano, Ifá é da humanidade. Ifá é nosso, pertence a nós. Todos temos o direito de conhecer o seu próprio destino, gente. Não tem restrição de ninguém. Financeiro é o Solé. E algumas mandarinas. Mas isso aí são coisas de Ifá nigeriano, são palavras e Ô, comunicações. Cristiano, você é do Ifá nigeriano, meu velho? Responde pra mim, o senhor é do culto Ifá nigeriano? O Boruboye, obrigado. Iferã é magia para amor, tá. Iferã, amor, boa noite. Deixa eu ver aqui. Ifá é para corrigir o comportamental. Tá perguntando. Comportamento, então. É por isso que Ifá é pessoal intransferível, para você se conhecer, entender a sua vida, sua essência, e baseado no que o Olofin deu para você como vida, você conseguir ter uma caminhada mais fácil. É pessoal intransferível. Tem a ideia que disse assim: como seria a apresentação de uma pessoa do candomblé na imigração para Ifá, sendo um sacerdote? Não existe imigração. A pessoa não precisa largar o sacerdócio, nem o seu culto para chegar a Ifá, porque uma coisa não tem vínculo com a outra. Vamos dar o exemplo do Benaju. Ele jamais, ele vai precisar largar o sacerdócio, a casa de santos, os seus filhos, para conhecer Ifá. Ele vai continuar ali praticando os seus rituais e, desculpa, Ifá vai apenas mostrar a sua essência. E baseado nessa essência, é claro que ele vai ter o entendimento do que ele tem que fazer para ele, como pessoa. Ele não precisa, nenhum ser humano precisa largar o que faz por conta de Ifá, gente. Não existe isso. Aqui tem aqui. Qual a diferença? Foi Val. Qual seria a diferença do nigeriano para o cubano, já que ambos são Ifá? O que nós temos de parecido é apenas o nome de Orúmila, porque os rituais que nós praticamos não são os mesmos que eles praticam. É totalmente diferente. Então, questões litúrgicas, nome de Odu até são diferentes, né? Eu não sei quais são as configurações deles. Então, assim, é totalmente diferente do litúrgico conceitual. Tudo aquilo que eu falei aqui, a grande maioria das coisas que eu disse aqui, não condiz com o que eles praticam. Apenas isso. Tá, pai. Meu velho, vou perguntar como seria a apresentação de uma pessoa do candomblé na imigração para o Ifá, sendo um sacerdote? Então, eu respondi a ela. Foi a Deia, não foi? Foi isso mesmo. Eu li e respondi. Não existe imigração. A pessoa vai conhecer Ifá por uma questão pessoal. É rito pessoal. Entendeu? Ela não precisa migrar, ela não precisa abandonar nada. Ela vai apenas conhecer Ifá, se ela se iniciar em Ifá, porque ela pode ser um cliente pelo resto da vida, é um direito pessoal também, né?
Ela vai conhecer Ifá, pegar a mão de Orúmila, se for homem, se for mulher, ela vai pegar o Icofá e vai seguir a vida. Ela vai ter o conhecimento pessoal sobre a sua própria existência. Para conhecer o nosso destino, o nosso Odu, mais fácil dizendo, precisa ser iniciado ao culto? Ele já respondeu isso. Precisa. As pessoas precisam entender o que é Odu. Odu nada mais é do que circunstâncias existentes no nosso planeta trazidas por Olof, que é Deus. Essas existências, essas circunstâncias existenciais aqui no nosso planeta são chamadas de Odu. Esses Odus, bota aí, né? Esses Odus têm virtudes e debilidades. E aí nós somos regidos em nosso nascimento por um Odu, que vai ficar conosco até o dia de nossa morte. Aí está perguntando aqui. Só para terminar, bem como toda e qualquer divindade, quando ela saiu do plano espiritual e veio para o nosso mundo, ela também veio regida por um Odu que é chamado Isalaye. Por exemplo, o mais conhecido porque o nome parece com ele mesmo. Ogum veio ao mundo na regência de Ogum Dameji, entre outras divindades que vieram em outros Odus, sobre a regência disso, Oxóssi-Oxecana e assim sucessivamente. Então, bem como as divindades, nós viemos ao mundo sendo regidos por um Odu específico. Isso é conhecer Ifá. Aí dentro do Odu tem o quê? Aí tem uma série de coisas explicando ali que constitui a nossa essência pessoal. Por isso que é pessoal e intransferível. A Rúbia está agradecendo muito pelo esclarecimento, lhe parabenizando pelo conhecimento Ifá. E o Guilherme está perguntando, então o Ifá cubano já se inicia direto, né? Como assim se inicia direto? Depende do contexto da pergunta, né? Se inicia direto em que sentido? Na mão de Orúmila ou sacerdócio? Na mão de Orúmila, sim. É você sentar com o seu iniciador, que vai ser o seu padrinho, né? E marcar suas cerimônias, que tem dura 3 dias, enfim, tem toda uma ritualística. É importante também falar que o Ifá não raspa a cabeça de ninguém, tá? Não tem raspagem de cabeça, não tem nada disso. São cerimônias que não tem vínculo nenhum com isso. Ele está falando na mão de Orúmila. A mão de Orúmila. Então, você pode fazer direto, não tem restrição sobre isso, não tem outras etapas a serem feitas quanto a isso. A não ser que a pessoa venha se cuidando, queira se cuidar primeiro, faz um ebó, faz uma consulta, veja como é que estão as suas circunstâncias. Aí a Orúmila vai te limpando ali, vai fazendo todas as ritualísticas, até um dia que você queira entrar. Então não tem restrição de nada, porque é nosso, é da humanidade. Mestra Aline Gomes falou que gostaria de me iniciar. Vai sim, minha filha, vai sim, porque é muito bom. Você vai gostar. Norma Fernandes falou, muita coisa são proibidas pelo Odu? Não, muita coisa não. Na verdade, Ifá não tem proibição. Existem algumas debilidades que os Odus retratam. A minha pessoal é carne de porco. Isso, para mim, espiritualmente faz mal. Certo? Mas nem todo Odu traz proibições, né? Existem algumas outras coisas que a gente tem como dogma, por exemplo. Eu acho que eu já até falei com o Benaju uma vez sobre isso. O polvo e o caranguejo. Nós não comemos porque, em uma determinada circunstância, retratado num Odu Ifá, o polvo, com a sua tinta, ajudou o Orúmila, que estava sendo perseguido por algumas pessoas. E aquelas pessoas, quando o Orúmila se jogou do penhasco, caiu no mar, o povo viu a situação, soltou a tinta, as pessoas acharam que era sangue de Orúmila. Então, largaram o Orúmila de mão e o Orúmila conseguiu se salvar. Nessa mesma circunstância, o Orúmila colocou os iquins, que são os caroços, a palavra sagrada de Ifá, colocou numa bolsinha de couro e deixou perto de um buraco. O caranguejo, vendo a situação, ele pegou esses iquins e guardou. Quando a Orúmila voltou para procurar, o caranguejo saiu do buraquinho e entregou tudo a Orúmila. Então, em homenagem, em agradecimento a Orúmila, a esses dois animais, nós não consumimos eles. Beleza, pai, beleza. E a pergunta até boa, que eu iria até lhe fazer essa pergunta, mas já que fizeram aqui, vamos lá.
Pergunta: um AU iniciado em Fá irá se iniciar no candomblé, ele precisa tirar o IDFA? Não, 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 não. Não tem nada a ver. Inclusive nem pode. O IDFA ele tem, representa, é o pacto entre Orúmila e Iku. Somente 3 indivíduos podem mexer nisso. O seu padrinho, que é o seu Babalau, o outro Babalau, que é o seu Jubona, ou um médico. O médico ele é abençoado por Olofin para tirar isso aí, porque ele salva só o seu padrinho, o seu Jubona ou qualquer médico, médico ou médica. Qualquer indivíduo que esteja vinculado à medicina nesse sentido. Fora isso, ninguém pode mexer. É o Shogo mexer nisso aí. Mas não precisa, não traz transtorno nenhum. Você também. Beleza. Eu prefiro, perfeito, não me queria mal pelo amor de Deus. Eu sou do nigeriano e é muita diferença que existe. É muita diferença, é muita diferença. Não, não leva mal não, é super É tranquilo. perfeito esclarecer para nós, mantermos informados sobre outros cultos. É isso que eu tento trazer aqui, Guilherme. Faz uma. Igual tem. Não, calma aí. Após receber a mão de Orúmila, o Aofacan pode já se cuidar de seus guerreiros com Não, arco não, não. Olha só, a Ofacan e a PTB, eles recebem todas as divindades pertinentes à sua iniciação para adoração, não manipulação. A manipulação é sacerdotal, porque você precisa rezar Odu para que aquela situação possa acontecer. Então a Ofacan e a PTB, eles recebem os guerreiros de Fá para adorá-los. Ele não pode sacrificar animais, a verdade é essa. Ele pode colocar qualquer adimu, ele pode colocar comida seca, flores, ele pode colocar bebidas, tudo aquilo dentro da liturgia que oferece. Ele só não pode fazer sacrifício animal, nem jogar obi. Porque para você jogar obi, para você invocar a espiritualidade de Oshebili, cósmica, você precisa rezar Odu. A Ofacan e a PTB não reza Odu porque eles não têm cerimônias em seu corpo com esse vínculo, não tem como. Então, se você, por exemplo, o Ofacan PTB rezar Oshebili, Orúmila, Olofin, eles não vão abrir a conexão com essa pessoa. Então, não tem sentido. Então, o que a pessoa recebe é para adoração, não para manipulação. O outro falando no culto nigeriano é diferente, Cristiano Mendes. Pensei que ele estava falando do IDFA, DIFA, né? 400 versos, tal, não sei o quê. Ô, Cristiano, o senhor é do nigeriano, meu velho? Cristiano Mendes, o senhor é babalaô do nigeriano? Eu acho que Sim, Cristiano é sou um da família estudioso. de... Eu acho que ele é um estudioso. Não, ele falou que eu sim, sou da família Elebuibon. É isso O senhor é babalaô? Por Não, isso é Val. bom, Pai Não é tudo Val. igual, O não, IFA Val. não é tudo igual, não. É por isso é bom a gente esclarecer. Sou Omoaú. Omoaú seria o quê? Não sei. Eu não tenho essa. Omoaô? Não sei. Omó filha, o segredo. Filho do segredo? Eu não sei. Porque o conceito deles é diferente do nosso. Então eu não sei nem não tem como explicar. Ô, Cristiano, vou te pedir um favor. Quando acabar a live aqui, eu vou abrir minha live normal, para a gente até interagir lá e conversar sobre isso. Se o senhor puder ir lá, eu quero conversar com o senhor, porque eu estou pretendendo fazer assim. Ele veio hoje do culto do Ifá, que não é nigeriano, que é o cubano. Na sexta-feira eu queria trazer um nigeriano, que eu vou fazer quarta e sexta. Aí na próxima semana eu vou trazer uma outra pessoa, tá? Para dar também seu ponto de vista do Ifá, da família. Como é que é o nome da outra família? Zamora. Zamora. Vou trazer um da família Zamora, que é diferente da família dele, para dar o ponto de vista dele. E vou trazer um da família de Ifá nigeriano também.
já para ver dois pontos de vista, para me fechar a situação do Ifá e começar a entrar para outra vertente. Beleza? Se eu puder ir lá para a gente falar sobre isso, tá? Aí o senhor vai lá daqui a pouco, eu vou abrir, aí o senhor vai lá, o Moaô seria a primeira mão de Ifá e Cefá. Ele respondeu lá em cima, pai. Tá, eu acho a explicação do Babá Ifá. Eu adoro as explicações do Babá Ifá dele. Tá te elogiando, pai. O Cristiano. Eu agradeci a ele. Muito obrigado, meu querido. Ele é ótimo. Gente, eu falei que ia terminar 8h30, já me estendi até as 9. Não quero segurar esse homem aqui, não. Eu tô de boa aqui, hein? Não tem problema não. Eu tô aqui para responder as perguntas, é só perguntar. Eu tenho todas as respostas que vocês quiserem. Babá, sobre a profecia anual, todos seguem o Ifaniloro, então, o que acontece? Nós, afiliados do Ifaniloro, eu sou um deles. Eu sou, se não me falha a memória, eu sou o 26º consagrado em Ifá no Ifaniloro. Nós seguimos a profecia da letra do ano que o Ifaniloro vem fazendo depois de ter criado a associação, né? Uma coisa que, inclusive, eu acho que todo mundo deveria ouvir. Eu acho que eu já te mandei, não foi, Birane? Te mandei. É um vídeo falando sobre a letra do ano, as profecias anual e tal. Então, eu acho que todo mundo deveria ouvir, porque é muito bom estar vinculado à sociedade, a questões econômicas, políticas, questões pessoais. É importante ouvir, sim. Quem quiser ouvir, pode, no meu perfil, eu fiz as minhas considerações pessoais, né, sobre a letra do ano. Está lá no meu perfil, é só olhar. Tem um videozinho lá esclarecedor, é bem legal. Né? E também tem a do meu padrinho, que é muito maior do que a minha, inclusive em respeito ao meu padrinho. Eu nunca, jamais vou estender a minha letra do ano, fazer uma letra do ano de, sei lá, 40, uma hora falando sobre isso, porque não tem a necessidade. Eu deixo para ele, que é o maior entre todos nós do Ifaniloro. Então, em respeito a ele, a minha letra do ano, ela é um compilado de informações precisas, baseado no que o Urumi lá atrás, no dia 1º de janeiro. Tá lá, pode ir lá, é só ir lá que tá lá, só olhar. Aí botou assim, qual o perfil, gente? É só clicar aí no nome dele, Tá aí, Aoi Faladê, chamar ele lá que ele passa, tá? Quem quiser falar com o Aoi Faladê, que tiver no meu grupo já, só me chamar que eu converso com ele e passo o verdinho dele para que todos possam conversar com ele, beleza, Aô? Não, sem problema, tô aqui para explicar. E quem não tiver no meu grupo, quiser chamar no perfil dele, só chamar lá no direct que ele atende. Eu acho que toda pergunta, ela é válida. Não existe pergunta boba, porque a dúvida leva à incerteza e incerteza leva ao fracasso. Então, assim, façam as suas perguntas. Não tem problema nenhum. Ifá tem todas as suas respostas, independente da pergunta que seja. Não existe pergunta sem resposta no culto de Ifá afro-cubano. Eu estou falando do meu, não posso falar do outro. Não existe pergunta sem resposta. E eu estou aqui para responder absolutamente todas as suas perguntas. Então façam, claro que eu não quero atrapalhar a live do Benaju, que daqui a pouco ele quer abrir a live dele para outros assuntos. Mas enquanto a gente estiver aqui, se vocês quiserem, pode perguntar. Eu vim aqui para isso, para responder. Gente, isso daí é um trabalho ao qual eu estou fazendo agora e já fiz com a Jurema, com o Val, o pai Val da Jurema, já fiz com o mestre Anthony e agora eu estou fazendo com o Aoi Faladê, que é do culto Ifá de Cuba, tá? E que ele está trazendo o conhecimento dele aqui e que posteriormente eu vou trazer várias outras pessoas. Toda quarta e sexta-feira a gente já tem esse horário marcado aqui, quem quiser participar. Vou ver se eu consigo levar isso até internacionalmente com a revista de uma antropóloga
tá? E ver se a gente consegue amor e respeito ao ancestral, porque indiferente de qualquer culto que seja, nós estamos aqui cultuando a ancestralidade e tudo que ela pôde deixar para a gente como culto dentro do Brasil. Então eu vou trazer, já arrumei contato para falar sobre o Codó, para falar sobre o tambor de mina, já vou falar de todas as vertentes do Queto, vou falar de todas as vertentes do Angola, de todas as ebés do Quito e as undanges de Angola. Vou falar do Jeje, vou falar do tambor de mina, vou falar de tudo. Depois ainda vou trazer os ogãs, que eu acho que eu vou intercalar entre tatetos, mametos e alorixás, babalorixás, dotéis e donés, a questão do ogã e da equed, para não ficar uma coisa muito extensa entre os zeladores e não dar voz aos ogãs e equedes. E esporadicamente, no meio disso, também vou dar voz aos aos Iaús, aos Muzenzas também. Viu, gente? Esse é um projeto que a gente está dando início. Aí pode fazer com data de. Aqui tem uma pergunta aqui do pai Fábio. Ó. Para cultuar Egum, precisa em si se iniciar em Fá? Precisa. Precisa porque a gente tem que entender a sua essência, o que o seu Odu traz. Tá? O pai Fábio perguntou isso. A gente precisa entender o que o Orumilá traz, porque existem Odus que enfatizam o seu vínculo ao culto de Ego. Né? O Tuani, Creteiro, o Gunda BD, que no caso é o meu, é o Rony Hermoso, enfim, entre outros. O pai... tá falando do pai Fábio sobre Fá. É coisa de Ego aqui. Então é necessário que você seja um membro, um iniciado, um Alphacan ou uma PTB, para a gente entender o seu universo vinculado a Ego. É necessário sim. Gente, para vocês terem o conhecimento, isso vai ser editado, posto no perfil dele, o vídeo em partes, porque a live está grande. Vai ser posto também no Vermelhinho, a live completa, que eu vou botar lá no meu perfil do Vermelhinho. Para quem não teve e vocês querem entender melhor aquilo que ele está falando, não pegou a live toda, saber de alguma coisa, poder ir lá e ver a live inteira, tá? Tem caminho para sacerdócio, vai se aprender a cultuar Ifá. Quem quer cota, tem caminho para sacerdócio. Vai se aprender a cultuar Ifá. Para nós só depois. Ah, tá. Então, a Déia pergunta aqui, a Déia pergunta sobre Ebeoro. Não temos esse culto. Vou trazer também Ebeorum, vou trazer tudo. Ebeoro, para nós, nada mais é do que um culto de Ego que alguém em algum momento vinculou, porque Ebé o conceito da palavra Ebé é o conjunto de pessoas. Orum, enfim, eu não sei. Francamente, isso não está em afro-cubano, isso não está no Ifá cubano. Então, Ebeorum, para nós, é culto a Ego. Ideia, você está pedindo aí, poderia fazer com Tata de eu não consigo ler, gente. Marlia, também, por gentileza, Tata. Ele seria o quê? Tata de quê? Tata de Quimbanda, Tata de Angola, o que ele seria, Ideia? Eu não entendi a pergunta. Se é possível também falar sobre o Ebeorum, também seria muito interessante. Vou falar sobre o Ebeorum também, vou trazer gente para falar sobre o Ebeorum. Babá, porque se perdeu. Porque se perdeu no Brasil? O que Cristiano está perguntando? Então, pai Fábio, vai... Ebeorum, Babá Michael, Omolulu. Gostei muito da live, parabéns ao Ifaladê, tá lhe dando os parabéns, meu pai. Obrigado, Axé. E o povo da Umbanda vai trazer? Sim, vou trazer todos da Umbanda Alma de Angola,
da Umbanda, de quem cultua a Umbanda de Zélio, de quem cultua a Umbanda tradicional. Vou trazer todo mundo. O próximo projeto, depois do IFA, eu vou fazer uma votação com o pessoal para ver o que eles querem que eu traga. Primeiro, a Umbanda ou a Quimbanda? Aqui, ó, o Cristiano Mendes pergunta aqui, o culto a Inhã. Se for a mesma coisa que nós, a Inhã é a divindade que toma conta dos tambores batá. Quem criou os tambores batá? Xangô. Xangô, para nós, é a divindade da alegria. Entenda. Para nós, Xangô é a divindade da alegria e das festas. Então, ele criou os tambores batá e colocou a Anhangalu, para ser conhecido como Anhangalu, mas nós conhecemos apenas como Anhã, para ser a divindade que toma conta dos tambores. Então, para você, por exemplo, para tocar os tambores, consagrado nos tambores, para poder fazer uma festa, né, às divindades iorubás, você precisa passar por uma ritualística, um juramento aos tambores Anhã. Se for isso a pergunta, acredito que seja, não sei. Olha só, gente, por favor, quem tá aí, abraça o Ifaladê, por favor. Todo mundo que pode abraçar o Ifaladê, tem bastante gente aí. Vamos abraçar, vamos dar o apoio também, porque o homem está aí passando sua sabedoria, é nosso convidado. Vamos nos unir, vamos abraçar ele aí, tá? Parabéns pelo Oruncoaô. Tata, parabéns. Também sucesso nesse começo, já começou com o pé direito. Auito. Gente, é mais ou menos por aí. Vou trazer todo mundo, Umbanda, Quimbanda. Eu vou fazer uma votação depois dos 4 que eu vou trazer do IFA. Eu vou trazer uma votação para ver se a gente começa com a Quimbanda e começo com a Umbanda. A princípio, eu tenho que trazer... Gente, nem todo mundo vai poder participar, porque eu vou trazer pessoas que também possam falar com propriedade de cada culto. Principalmente pessoas mais velhas, que conhecem de onde o culto saiu, para onde veio, para onde vai. Isso é muito interessante. Então, quem tiver o contato de pessoas que sejam de axé, que entendam bem, que sejam mais velhas dentro do axé, que podem trazer aquilo com propriedade, me passe que a gente vai fazer uma peneira e ver com essa pessoa se ela vai querer participar e poder trazer seu conhecimento aqui, tá? Deixa eu falar uma coisa sobre a questão de live e letra do ano. Eu tenho um vídeo vinculado à letra do ano que está no meu perfil, né? Mas eu comecei a fazer live, abri uma livezinha para falar sobre a letra do ano, não numa visão do país, mas e sim numa visão pessoal, as ações que nós podemos ter durante 2025 baseado nos odus que estão nos regendo. Então, fiquem atentos àqueles que quiserem, que provavelmente durante ou o final de semana ou durante a semana eu devo abrir uma live. Eu já falei de 2 caminhos de caçar, que é o Odu que está regendo o ano. Eu falei sobre 2 caminhos e eu pretendo fazer a cada live 2 caminhos, porque senão fica muito maçante, é um monte de informação e as pessoas acabam não conseguindo assimilar. Então eu já falei sobre 2 caminhos na live. Eu pretendo fazer outra live para falar sobre mais 2 caminhos e depois até acabar e caçar, que é o Odu que rege o ano, e depois pegar o primeiro testemunho, que é Babaiobe. Babaiobe tem 90 e poucos caminhos. Eu não vou falar 90 e poucos caminhos, a gente vai selecionar os caminhos. A gente vai selecionar eu vou selecionar os caminhos pertinentes para a gente poder conversar, para entender numa visão pessoal. Porque o vídeo que tem no meu perfil já fala sobre a visão macro da coisa, né, que está vinculada à nossa sociedade. Então eu estou trazendo aí numa visão pessoal. Quem quiser está convidado quando puder. Eu agradeço a presença de todos lá. Estou fazendo merchandising do meu canal. Coisa horrorosa. Ó, gente, Guilherme, ele tá acabando de falar que ele fé, eles tiram o Odu do ano. Servem para o cubano também? Não. Absolutamente não. Porque a letra do ano, ela está vinculada à sociedade que a gente vive. Então a letra do ano de Cuba não serve para gente. Não tem vínculo nenhum conosco. Bem como a nossa não serve para eles.
Entendeu? É Gente, uma eu vou questão de rebolar. sociedade. Eu vou rebolar para trazer alguém do Palo aqui também. Vou rebolar, mas eu vou achar. É isso. Entendeu? Gente, ajuda a bater a metinha aí do Benaju. Dá essa moral aí, vamos embora. Obrigado, meu filho. É só o Plínio aí. Bora, gente. Ajuda a bater a metinha do Benaju para poder a live ficar boa, alcançar. Quanto mais a gente alcança ali, mais visibilidade tem. Viu? Obrigado aí pelas curtidas aí de todo mundo. Auito. Gente, eu não posso subir ninguém, E tá? armamento ainda tá lá incorporado? Ah, agora, até ainda agora, não sei o que tá rolando, não. Vou deixar todo mundo subir na minha live normal. Aqui é uma live que é destinada à situação do projeto que eu estou fazendo. Infelizmente, uma pessoa que seria a mediadora para poder ler a rolagem e passar as perguntas não está aqui hoje. Mas normalmente vai ter 3 pessoas, que é eu, o âncora, uma mediadora e o convidado. Viu? Também, às vezes, eu vou trazer 2 convidados e nós dois fazendo bate-papo. Para ser uma coisa mais dinâmica. Mas Dentro e da você, Umbanda dá para fazer isso. Mas e você, Benaju? Quais são as suas dúvidas sobre o Afro cubano? Meu pai, praticamente todas as dúvidas que eu tinha sobre o Ifá cubano, o senhor pôde me passar aí, tá? Que seria essa situação no qual se existe se iniciação a alguma coisa, eu disse que não. Se existe se pegar na mão do Ifá, aquela situação de Orúmila, tal, mas que não tem nada a ver com iniciação, não tem problema da pessoa do candomblé ou de qualquer vertente, principalmente com o lado de catiço, passar por alguma coisa. Uma pergunta, Yamin, tem... O Choronga, não temos isso. Não temos porque não tem Odu trazido pelos escravizados. Não tem Odu, não tem caminho nenhum que retrate isso. Então nós não temos vínculo com isso, com o Choronga. Não temos vínculo. Entendeu? Porque nós trabalhamos em cima dos Odus. Então aqui, se o Odu, por exemplo, Icafá fala da palavra sagrada de Fá, que são os Iquins. Tem uma história que retrata isso aqui. Beleza, Icafá. Aí você tem aonde nasceu o caminho que nasce você colocar essas configuraçõezinhas aqui no Opelé. Isso aqui, né? Aí você tem uma outra coisa que fala no outro caminho sobre tal coisa, como o Rony Hermoso fala da vela. Mas isso em especial, em Ifá afro-cubano, não tem. Então nós não consideramos. Não consideramos não é pejorativo, não consideramos no sentido de cerimonial. Para nós não existe. Ela está falando, desculpa que ela escreveu Iá, mas era o Sorongá. Entendeu? Muitas pessoas falam que eu samei, eu quero só, eu procuro um caminho que fale sobre isso. Eu quero acreditar que exista. Eu não tenho problema, inclusive, de acreditar que exista. Porque quanto mais informação a gente tem espiritual, melhor seria. Mas eu não consegui até hoje que ninguém me mostrasse um caminho. Também eu não quero o caminho pós-escravidão. Caminho de pós-escravidão não quero. Quero um caminho da escravidão para trás. Que ali eu sei como é que funcionava. Agora, pós-escravidão eu não quero. Se houver um caminho dentro de um Odu específico que retrate isso, da escravidão para trás, aí tá. Eu tô procurando isso até hoje. Só que eu ainda não encontrei. Fora isso, não. Obrigado pela Rosinha Cota. Nem pronuncia elas no caso dos homens. Ela está falando de Ami. Vamos ver aqui pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta pertinente? Porque às 9h30 eu vou terminar a live, tá, gente?
Quem quiser fazer suas perguntas, fique à vontade que ainda temos ali 6 minutinhos. Eu estou aí para Vê- responder Muitos qualquer pergunta. falam. Muita, O outro muita tá falando, gente. peraí, Tata, que eu vou na adega para colocar dinheiro no PX para bater a meta. Tá Então, o que bom, que meu. acontece? Existe um mito popular que as pessoas de Fá, cerimônias de Fá são caras, e Fá é caro, não sei o quê. Isso tudo é lenda, gente. Isso tudo é lenda. E Fá está muito mais acessível do que vocês imaginam. Entende? Essa coisa do que as pessoas de Fá, tudo é muito caro, as cerimônias são caras. Cara, isso, nada disso existe. Tudo é lenda urbana. Procure alguém do culto para conversar. Alguém sério, pelo amor de Deus. Procure alguém do culto para você conversar sobre isso. Não deixa o papagaio chegar e ficar falando no seu ouvido, porque isso só vai te atrapalhar a conhecer o culto de Fá. Bem como, eu já ouvi isso, tá? Tem muita gente que diz que as APTBs são escravas dentro do culto de Fá, porque elas só servem para lavar, cozinhar e passar. Mira, isso é uma blasfêmia, cara. E Fá só existe por conta das mulheres, liturgicamente. A importância da mulher em Ifá, as pessoas não mensuram. A essência feminina é necessária para que possa existir Ifá. Toda mulher no culto de Ifá, ela é considerada, as APTBs, elas são chamadas consideradas as esposas de Orúmila. Orúmila protege as mulheres gratuitamente. O homem que tem esse conceito, e maltrata uma mulher, ele está comprando uma briga com Orúmila absurdamente. Então, isso são lendas urbanas que existem, que eu digo a vocês com, com total certeza, não escutem essas coisas, procurem saber certinho, porque as pessoas que falam essas coisas, elas são nada mais do que vaidosos, porque Ifá só existe sacerdócio masculino. Ifá afro-cubano. Só existe sacerdócio masculino. O sacerdócio feminino está no culto dos orixás. São os Ialorixás. E Anifá, para nós, não existe. Não tem Odu que retrate isso. Portanto, para nós, Yanifá é uma estafa. Não tem como existir sacerdócio feminino em Ifá. O conceito da Yanifá para o Ifá afro-cubano não é o mesmo que o pós-escravidão deixou na Nigéria. Só que fique bem entendido isso. O Plínio tá botando aí, Pai Cota, conseguiu aí? Conseguiu o quê, menino? É ele, pai cota. É eles dois, então eu tô vendo. Ah, tá. E deixa eu te falar, Aô, na situação em si, eh, hoje, em média, o pessoal para uma consulta IFA financeiramente é muito caro? É nada. É nada. Isso claro que vai de pessoa para pessoa. Entendeu? Eu, por exemplo, eu moro em Vila de Cava, Nova Iguaçu. Eu não tenho como colocar uma consulta, porque uma consulta de 200, 250, 300 reais, porque o meu público não condiz com isso. Diferente do público da Zona Sul do Rio de Janeiro. Lá eles têm como pagar isso. Como é que eu posso colocar uma consulta acima de 150 reais? Um exemplo, estou dando um exemplo. Como que você no quilômetro 32 pode colocar uma consulta caríssima para o seu público do quilômetro 32 no Nova Iguaçu? Como? É uma questão de coerência. Então eu falo por mim. IFA é acessível a qualquer ser humano. É claro que isso vai de sacerdócio para sacerdócio. Eu não posso também falar pelo outro, né? Hoje em si, em média, pai, se eu puder falar, uma iniciação sai quanto dentro do IFA? Ela está girando em torno de 3 Com mil, mais ou tudo, pai, menos. com tudo. Com tudo, 100%. Você só vai com sua roupa de ração. 3 mil. 3 mil, uma iniciação. Olha lá, Cristiano botou 3 mil, olha lá. Né? Uma iniciação tá Até custando. os dias atuais, porque tá cada dia mais caro, então daqui a pouco 3 mil não Isso, pode fazer nada. isso daí já botando já Isso a é tudo, situação 100%. 100%, tá?
Não é Só só vai com a sua material, roupa, não. calçolão, não. Você só vai chegar no Ileifá com calçolão, camisa branca e aqueté, que é isso aqui. O resto já está tudo incluso. Isso é uma E a média, né? pessoa que Tem é pessoas que iniciada vão para ganha essa. cima. A pessoa que é iniciada usa essa. O Idefá? Sim, O o IDFA. Idefá. O Idefá e o Ileque. O Idefá é isso aqui, o Ileque é o colar. O meu tá ali. É o colar. Isso Baixa aqui pra não gente esse é. colar aí, pai. É igual isso aqui, só que é um colar. Aqui, deixa eu pegar o da. Peraí. Aqui, ó. Ileque. Isso Ah, aqui tá. é o colar. Deixa eu me afastar. Tá vendo? O colar e o Idefá. Isso é litúrgico. Você é obrigado a ganhar. O Idefá está vinculado, é o pacto de Orúmila com a morte. Existe uma ritualística ali no final da cerimônia do terceiro dia para você ganhar isso, bem como o Ileque. Ah, são Entendeu? 3 dias que a pessoa fica. São 3 dias da cerimônia. O primeiro dia é onde são lavados os orixás guerreiros, que constitui em Exu, que é uma cabeça, que eu não tenho nenhuma aqui agora, é uma cabeça, é um receptáculo com a carga ali dentro e o oco está em cima. Exu, Ogum Oxóssi, que está dentro de um outro receptáculo, Ozum, que é o galinho de chumbo, que é uma divindade, que eu vou pegar aqui, só um minutinho para você ver. Ozum é uma divindade. Hum. Isso aqui é feito de chumbo. A carga está aqui dentro. Tá vendo? Tá vendo? Ozum é uma divindade, tá vendo? Ele precisa ser de chumbo e pesado para que ele não tombe. É necessário. Isso é uma divindade. Representa um dos pilares do mundo. Então é Exu, Ogum, Oxóssi, Ozum e Orúmila. A Orúmila está dentro de uma soperinha com os elementos ali dentro. Isso você recebe, essas divindades você recebe na sua cerimônia, na mão de Orúmila, no terceiro dia, o pós o rito de Atefar. Obrigado. Atefar é quando você recebe o seu destino. Depois tem a ritualística de você entregar todas essas divindades. Você leva para sua casa, é seu. A sua espiritualidade vai estar contida ali. Entendeu? E aí são 3 dias. O primeiro dia é para você fazer nascer isso, todas essas divindades no sangue vegetal e depois no sangue animal, né? Comida orúmina, tudo isso. No segundo dia, o iniciado não precisa estar presente. Inclusive as iniciações, ninguém precisa dormir no lugar. Ela faz e vai para casa, ela faz e vai para casa. Então no primeiro dia a pessoa participa de tudo, acabou, ela vai para casa. Uma questão de coerência, não vai para o botequim, para a praia, fazer nada. Ela vai para casa. No segundo dia, ela não precisa estar presente, pertence ao sacerdócio para organizar tudo e conversar com as divindades para ver se está tudo odara. O terceiro dia, que é o dia de Atefá, a pessoa precisa chegar cedo na casa do padrinho para participar da cerimônia chamada Nangareu, que é a cerimônia do sol, vinculada a Xangô e Oloro, tudo isso. Né? Faz o Nangareu, todos tomam café da manhã juntos, em comunhão, e depois, um por um, dependendo da quantidade de pessoas que estiverem presentes ali para se iniciar, vão fazer a cerimônia para poder trazer o destino da pessoa. Que aí o padrinho senta, dá o beurula, aquilo tudo, e pá, começa a atefar. Entendeu? E aí vai riscando o odor ali para trazer o destino. Feito isso, trouxe o destino, fez todo a ritualística, fez, ok. Aí os babalaus presentes, que tem que ser no mínimo 3, sempre no mínimo 3, eles vão sentar com aquela pessoa ali, naquele mesmo ambiente, e vão conversar sobre o que o Orúmila está trazendo em destino para ela. Isso aí ela vai vivenciar as tendências da vida dela. Entendeu? E aí, Ali feito é onde isso, nasce o Odu da pessoa, né? onde é revelado, na verdade. Porque ela É já ali vem que do ganha o plano. nome. Que nome? O nome do Odu? Sim, quando o padrinho acaba de atefar ali, com aquela configuração, ela já tem um nome. O nome do Odu já está ali na configuração. E aí, quando termina essa ritualísticazinha aqui, os babalaus presentes vão conversar com a pessoa para ela entender o que o Orúmila está falando ali em relacionado ao destino. Isso aí é só uma revelação, porque o destino vem com a pessoa do plano espiritual já quando ela baixa na Terra. Rapidinho, vou tirar só uma dúvida com o senhor, pai. Uma pessoa que é iniciada, ela inicia outra? Como assim? O Alpha PTB? Não, tipo assim, uma pessoa que se iniciou, foi iniciada no IFA, ela já pode iniciar outra pessoa? Não, a iniciação ela é litúrgica, ela é sacerdotal, ela não
pode, só os babalaos. Não, porque eu acho Você, engraçado. não, porque assim, você recebe, a iniciação de Ifá é um rito de descoberta pessoal. A manipulação de Ifá, ela é sacerdotal. Entende isso? A manipulação de Ifá está vinculada às cerimônias, a sacrifícios, à invocação de Odu, isso é sacerdotal. O Aofacan e a Apetebi é uma descoberta pessoal e a entrega dos seus guerreiros, que é direito litúrgico do Ifá afro-cubano. Mas isso não dá o direito dessas pessoas manipularem Ifá ou iniciarem outras pessoas. Isso aí não, pelo amor de Deus. Beleza, bem, não, porque eu quero entender, porque as pessoas que são Ialorixás, Babalorixás, que se iniciam no Ifá e não chegam a Babalaú, porque já tem a situação, eles não tem como eles se iniciar no Ifá para iniciar ninguém. Não tem como. Não tem como. Digamos o Benaju, você. Qual o seu nome? Até hoje eu não sei seu nome, chama de Benaju sem saber. É o Benaju mesmo, pai. É o Tá bom, Benaju que eu você não falo, quer é do falar. santo. Se você Não, não quer falar seu nome, tudo bem. Então, olha é só. porque dentro da nossa litúrgica, deixa eu explicar para o senhor, eu realmente morri para a vida que eu tinha. Sim, E eu o entendo que isso. isso me trouxe meu nome de vida que eu tenho que seguir ela. É esse nome que eu vou levar para as Não, eu pessoas. entendo isso. Eu também gosto de ser chamado de Ogum da BD. Apesar de eu ser chamado, meu nome é Igor. Mas eu gosto de ser chamado de Ogum da BD também. Eu entendo isso perfeitamente. Então, voltando. O Benaju, ele pegou a mão de Orumila dele. Ele vai ser, para nós, Ifá, Aofacan, o Benaju, Odu, fulano de tal. Ponto. Aí vem Entendeu? o nome É o é nome do Odu, não o nome. Porque assim, a Ofacan e a PTB não tem nome de Ifá. O nome, por exemplo, o meu nome em Ifá é Ifá Ladê. Isso representa o sacerdócio. A Ofacan e a PTB, eles são chamados pelo Odu, porque o Odu é a forma que o Olof nos conhece. Minha esposa, o nome dela é Virgínia. Lá na casa do meu padrinho, ela é conhecida como Ireteieiro, é o Odu dela. Agora uma pergunta, só o fato de ela ser sua esposa não quer dizer que ela é IAPTB. Não, ela é a Ela tem que ser PTB iniciada. porque a iniciação feminina chama-se Icofá. A PTB é a representação das esposas de Orúmila. É uma forma de consideração que Orúmila tem com as mulheres. Ah, então não é porque ela é sua esposa, ela é IAPTB. Não. E não é IAPTB. É o É quê? a PTB. APTB. Isso. APTB. Aí você tem, dentro de APTB, você tem a PTB Ayafá, que é a esposa do Babalau, é uma cerimônia no dia da saída do Babalau. Ayafá. A PTB Ayafá. É a esposa do Babalau. É um casamento espiritual. E você tem a PTB Yafá, que é a mãe. Digamos que minha mãe fosse viva e ela fizesse uma cerimônia comigo, para representar uma situação. Ela seria a PTB Yafá. A minha esposa fez essa cerimônia comigo, meus pais já são falecidos. Então ela é Ayafá. Entendeu? Mas todas são APTBs. Sem Tá tirar bom. nem pôr. Gente, então chegamos aqui, eu agradeço muito a todos vocês. Pessoal que está aqui na rolagem, quiser tirar mais falar sobre o fato, conversar, vamos lá na minha live que eu vou fechar essa aqui porque eu tenho que editar para poder depois passar os vídeos para o AU e eu postar também. Depois eu vou editar para mandar para o Vermelhinho. Então, se eu emendar aqui, vai ficar ruim de eu fazer Vai ficar muito grande. muito grande. Então eu vou terminar essa live. Agradeço a todos a presença, agradeço a todos o carinho, a consideração que tiveram em respeito ao meu projeto, ao nosso projeto, né? Ao nosso projeto. Espero que ele tenha bastante sucesso aí de trazer esclarecimento a todos. Muito obrigado. Meu respeito ao senhor Aoi Faladê, meu velho. Muito obrigado por o senhor dando a sua explicação, sua sabedoria. Que essa amizade seja duradoura, que eu acho que nada na vida acontece por acaso. Nada. Tudo tem um motivo. O acaso não existe, né?
Tata, agora, uma missão, amém, Deus. Boa noite, Tata Benaju. Uau, filadeiro. Boa noite. Boa Eu noite. agradeço a todos, muito obrigado. Eu vou abrir minha live normal agora. Quem quiser ir para lá, fica à vontade. Fica bem à vontade. Vamos lá conversar, bater papo, dizer o que vocês acharam. Que lá eu vou dar espaço para todo mundo subir. Meu velho, sua benção. Muito obrigado por tudo. Obrigado por você estar fazendo parte desse nosso projeto aí. E espero que isso daí seja muito bom para esclarecer a mente de todos. Aueto, meu. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, né? Falar de Ifá é sempre bom e tirar a dúvida das pessoas, porque é o que eu falei antes, né? Ifá é da humanidade, pertence a todo mundo tem o direito de entender e saber, né? E agradecer as pessoas que estão aqui, as que poderão chegar no futuro próximo desse projeto, que é importante conhecer um pouquinho de cada coisa, até mesmo para quem não faz parte do culto, conseguir entrar de forma efetiva, para não ficar sobre dúvidas, isso é muito importante. E claro, com respeito sobre o próximo, que não adianta também fazer parte disso desrespeitando o outro. Então eu que agradeço aí, ô Benaju, tamo junto, qualquer coisa é só chamar, eu vou só comer alguma coisa, eu volto a perturbar a sua live. Nada, meu rei. Tamo junto. Um abraço.